Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Maria de Fátima segue articulando seus planos e faz uma nova proposta a Marco Aurélio. Em troca da devolução da mala com os dólares, exige que ele garanta um emprego para César na TCA. Disposta a se livrar do amante sem deixar pontas soltas, ela tenta resolver tudo nos bastidores, enquanto mantém sua imagem intacta diante de Afonso. Paralelamente, Jarbas aconselha Vasco a aceitar o valor estipulado para a pensão, mas o empresário reluta. No entanto, o juiz surpreende a todos ao determinar uma quantia ainda maior do que o esperado, deixando Vasco furioso. Enquanto isso, César é surpreendido por Freitas e outros capangas de Marco Aurélio. Sem entender o que está acontecendo, ele é capturado e se dá conta de que foi manipulado desde o início. Maria de Fátima, por sua vez, tenta se afastar de Afonso ao perceber que ele ainda tem dúvidas sobre Solange. Enquanto você não confiar em mim completamente, não faz sentido continuarmos, afirma, fria e decidida. Ela também comunica a Raquel que sua viagem foi cancelada, omitindo os verdadeiros motivos por trás da mudança de planos. Já Marco Aurélio, ao ouvir uma reveladora confissão de Leila sobre o envolvimento dos dois, se mostra fascinado e intrigado com a intensidade da relação. Em seguida, ele ordena que Freitas providencie a contratação de César na TCA, como prometido a Fátima. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora e também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Vale Tudo. Odete, sempre atenta a potenciais aliados e manipuláveis, demonstra um súbito interesse por César, enxergando nele uma peça útil em seus futuros planos. A teia de interesses e manipulações se aperta, com todos jogando suas cartas no perigoso tabuleiro de poder. César é enganado por Fátima, cai em operação falsa e perde fortuna em dólares. Essa garota vai pagar. Em Vale Tudo, César vai amargar uma das maiores decepções de sua vida ao cair em um golpe arquitetado com frieza por Maria de Fátima. Pensando que está prestes a iniciar uma nova vida milionária ao lado da amante, o modelo acaba sendo vítima de uma emboscada bem planejada por ela em parceria com o inescrupuloso Marco Aurélio. O resultado? Prisão, perda total da grana e um gosto amargo de traição. A trama começa com Fátima, como sempre, jogando em várias frentes. Seu objetivo principal agora é garantir estabilidade ao lado de Afonso, com quem pretende construir uma imagem de mulher respeitável e futura esposa perfeita. No entanto, para alcançar isso, ela precisa eliminar qualquer vínculo comprometedor com César, inclusive a maleta recheada de dólares que o modelo guarda como se fosse um passaporte para a liberdade. César, por sua vez, acredita estar no controle da situação. Confia em Fátima, ou ao menos pensa que ela ainda está envolvida com ele o suficiente para fugir juntos. Ao combinar um plano de fuga para o Uruguai, escolhe um hangar clandestino, onde embarcaria com a grana para uma vida nova. Mas tudo já está comprometido antes mesmo de ele chegar lá. Enquanto finge seguir o plano com César, Fátima age pelas sombras. Ela entrega a maleta com o dinheiro diretamente a Marco Aurélio, fechando um acordo que inclui, além da devolução da fortuna, um cargo para César na TCA. A vilã sabe que precisa se livrar do amante sem deixar pontas soltas, e nada melhor do que garantir que ele esteja longe de problemas e de sua vida, mesmo que isso custe a ele a liberdade momentânea. No dia marcado, César chega ao local do encontro. Em vez de Fátima ou de um avião esperando para decolar, ele é surpreendido por homens armados que se identificam como policiais. A operação parece real. Gritos, ordens, algemas, confusão. O galã é levado sem entender o que está acontecendo, acreditando ter sido descoberto pelas autoridades ou traído por alguém próximo. Preso, atordoado e ainda sem saber que tudo não passou de uma encenação, César tenta entender como seu plano deu tão errado. Aos poucos, as peças começam a se encaixar. Ele descobre que não houve denúncia oficial, que não existem registros da operação e, principalmente, que Fátima sumiu, junto com o dinheiro. É então que a ficha cai. Foi vítima de um golpe armado nos mínimos detalhes por quem dizia amá-lo. A ira toma conta de César ao descobrir que Fátima entregou a maleta de dólares a Marco Aurélio de forma voluntária. Ele percebe que foi usado como uma peça descartável no jogo de interesses da ex-amante. A sensação de traição é profunda, ainda mais por vir de alguém com quem acreditava manter uma aliança, mesmo que movida por interesses. Essa garota vai pagar, com juros,
dispara César em um misto de fúria, vergonha e desejo de vingança. O galã, que por tanto tempo manipulou e enganou outras pessoas, agora prova do próprio veneno. E não será fácil engolir o fato de que foi superado em jogo sujo por alguém ainda mais fria e ambiciosa do que ele. Enquanto isso, Fátima segue impassível. Com a confiança de Marco Aurélio e de Afonso, ela se equilibra em duas versões de si mesma: a jovem sedutora e calculista e a mulher refinada e preparada para ser uma senhora de sociedade. Para ela, César não passa agora de um detalhe resolvido. Um capítulo encerrado com precisão cirúrgica. O embate entre os dois, no entanto, ainda promete render. César, com sede de revanche, não está disposto a deixar o golpe barato. E Fátima, mesmo acostumada a manipular os outros como peças num tabuleiro, pode ter subestimado o quanto a fúria de um homem ferido pode ser perigosa. Maria de Fátima propõe a Marco Aurélio um acordo ousado. Em troca da devolução da mala recheada de dólares, ele deve garantir um emprego para César na TCA. Determinado a resolver suas pendências, Jarbas aconselha Vasco a aceitar o valor proposto pela justiça para a pensão, mesmo que isso o desagrade. Enquanto isso, César acaba caindo nas mãos de Freitas e dos capangas de Marco Aurélio, sendo levado contra sua vontade. Em meio aos acontecimentos, Maria de Fátima decide se afastar temporariamente de Afonso. Ela é clara ao dizer que, enquanto ele continuar desconfiando de Solange, prefere manter distância. Mais tarde, comunica à mãe, Raquel, que a tão esperada viagem foi cancelada, sem dar maiores explicações. Marco Aurélio, por sua vez, se vê cada vez mais envolvido com Leila. Ele fica visivelmente fascinado com uma confissão inesperada dela sobre a natureza da relação entre os dois, o que o deixa intrigado e, ao mesmo tempo, seduzido. O juiz surpreende a todos ao fixar um valor de pensão ainda mais alto para Vasco pagar, gerando tensão e preocupação. Apesar disso, Marco Aurélio decide seguir com o plano sugerido por Maria de Fátima e ordena que Freitas providencie a contratação de César na TCA. A atitude desperta o interesse de Odete, que passa a olhar César com outros olhos, vislumbrando nele uma possível peça para seus próprios planos. Antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Vale Tudo. Após o fim conturbado de sua relação com Leila, Renato se vê em uma fase de transformações. Desiludido, ele decide tomar as rédeas da própria vida e se afastar do ambiente tóxico que dividia com Marco Aurélio. Determinado a seguir novos caminhos, o publicitário resolve se mudar para um apartamento só seu, onde possa recomeçar com mais liberdade e autonomia. É nesse momento de virada que uma surpresa o aguarda: o surgimento de um inesperado sentimento por Solange. A amizade entre Renato e Solange já vinha crescendo, marcada por confidências e momentos de cumplicidade no ambiente de trabalho. No entanto, a conexão entre os dois se intensifica quando Solange se oferece para ajudá-lo com a mudança para o novo lar. Entre caixas, risadas e histórias compartilhadas, um clima sutil começa a tomar forma. Nada explícito demais, mas carregado de significados e olhares que se prolongam mais do que o habitual. Após um dia exaustivo, Renato convida Solange para ficar um pouco mais e brindar a nova fase. Eles abrem uma garrafa de vinho, colocam uma música suave e, embalados pelo clima íntimo e acolhedor, começam a dançar, rindo de seus próprios passos desajeitados. Em um desses giros, os rostos se aproximam perigosamente, e o beijo quase acontece. Quase. O som do despertador de um celular esquecido quebra o encanto, e os dois se afastam, um pouco sem graça, um pouco sem saber o que dizer. Mas o momento, ainda que interrompido, já havia deixado marcas profundas em Renato. Sozinho, ele se dá conta de que está completamente apaixonado. E não apenas por uma atração física ou um impulso passageiro. O que sente por Solange é diferente. É leve, sincero e, ao mesmo tempo, intenso. No dia seguinte, decidido, ele toma a iniciativa. Ao encontrá-la, chama-a para conversar com um tom de seriedade que a deixa intrigada. Solange, eu tenho pensado muito, começa ele.
Eu quero uma outra vida para mim. Um outro tipo de vida. Uma vida que inclua você. Que inclua a gente assim. Que inclua você vindo dormir na minha casa, dividindo seus dias comigo. Solange pega de surpresa, tenta resistir à emoção e recorre à razão. Mas Renato, a gente trabalha junto. Não é complicado misturar as coisas assim? Ele sorri, calmo, confiante. Não existe lei que proíba duas pessoas que trabalham juntas de namorar. A gente só tem que fazer as coisas direito. E como é que é fazer direito? Pergunta ela, visivelmente abalada, mas curiosa. Renato a encara com doçura. É a gente assumir tudo. É parar de fingir que não tá rolando nada. É deixar acontecer de verdade. Namora comigo, Sol? O pedido pega a ruiva de surpresa. Ela hesita, tomada por uma mistura de medo e desejo. Inicialmente, mostra preocupação. Mas, e se não der certo? E se a gente estragar o que tem? Renato segura sua mão, com firmeza e delicadeza. A gente pode parar tudo enquanto é tempo, se você quiser. Não quero forçar nada. Ela desvia o olhar, como se falasse mais para si mesma do que para ele. Eu não sei se para mim ainda dá tempo de parar. Confuso, ele tenta entender. Assim você me deixa sem saber o que pensar. Quer parar? Quer continuar? Após um momento de silêncio tenso, ela finalmente responde, com um sorriso tímido. Quero continuar. Renato respira aliviado e solta uma risada nervosa. Ufa, eu estava tenso. Achei que ia ouvir um não e ia sair daqui com o coração na mão. Ela ri também, mais leve, e os dois se aproximam. Dessa vez, o beijo acontece. É um beijo terno, cheio de significado, um início verdadeiro. Nos dias que seguem, o clima entre os dois muda completamente. No trabalho, tentam manter a discrição, mas os olhares cúmplices e sorrisos trocados entregam que algo novo nasceu ali. Apesar da decisão de se assumirem como casal, ambos sabem que precisam equilibrar o lado profissional com o afetivo. Ainda assim, os encontros fora do escritório se tornam cada vez mais frequentes. Certa noite, após mais um longo dia, Solange aparece no apartamento de Renato. Os dois já haviam se beijado outras vezes, mas ainda não haviam se entregado por completo. A noite começa como tantas outras: vinho, conversas soltas, risadas sinceras. Aos poucos, o clima de carinho se transforma em paixão. Dessa vez, não há interrupções, dúvidas ou temores. Eles se entregam pela primeira vez em uma noite que sela não só o desejo, mas também a cumplicidade construída ao longo de tantos encontros. Na manhã seguinte, deitados lado a lado, conversam sobre o que aconteceu. Renato, sempre mais impulsivo, fala em continuidade, em levar aquilo adiante. Mas Solange, ainda com receio, sugere cautela. A gente trabalha junto, isso pode complicar muita coisa. Renato assente, compreensivo. Ele a olha com ternura, respeitando o ritmo dela. A gente não precisa dar nome agora. O importante é o que a gente sente, o que a gente viveu. Foi real. Ela sorri, tocada pelas palavras dele. Foi muito real, sim, mas talvez seja melhor deixar assim por enquanto. Sem rótulos. Afonso e Solange têm um desentendimento. A relação dos dois, marcada por altos e baixos, parece caminhar por um terreno instável. As diferenças de temperamento e os sentimentos não resolvidos tornam qualquer conversa entre eles uma possível explosão. Dessa vez, um comentário impulsivo de Solange reacende antigas mágoas e Afonso se afasta, deixando claro que precisa de tempo para pensar. Enquanto isso, Leila e Bruno resolvem visitar Sarita na casa de Marco Aurélio. A visita, embora breve, traz à tona assuntos delicados. Durante a conversa, Leila, com sua habitual sinceridade, revela a Marco Aurélio que ela e Renato não estão mais juntos. A separação, embora recente, parece definitiva. Marco Aurélio, ao ouvir a notícia, mantém a fachada de neutralidade, mas é perceptível o desconforto que o assunto desperta nele. Em outro núcleo,
Odete observa com atenção a aproximação entre Celina e Esteban, o marchand contratado para intermediar as vendas das obras da artista. Com sua visão prática da vida e olhos atentos às intenções alheias, Odete alerta a amiga que Celina não se iluda com os galanteios do marchand. Segundo Odete, Esteban pode estar mais interessado em lucros do que em sentimentos. Celina, embora intrigada, opta por não comentar, mas guarda as palavras da amiga em mente. Uma reviravolta acontece quando Poliana sofre um acidente inesperado, o que obriga Raquel a assumir sua função como ajudante no evento de Heleninha. A presença de Raquel no evento, cercada pela elite social, torna-se desconfortável. Sente-se deslocada e, ao final da noite, confidencia a Maria de Fátima o quanto se sentiu humilhada diante dos olhares e comentários. A lembrança ainda recente da rejeição de Ivan só intensifica seu sofrimento. Antes de continuar, já deixe seu gostei e se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro de tudo o que irá acontecer em Vale Tudo. Enquanto isso, César observa atentamente Maria de Fátima, percebendo sua indecisão quanto à proposta de sair do país. Ele nota o conflito interno da jovem, dividida entre seus objetivos pessoais e os vínculos que aprendem à sua realidade atual. O dilema de Maria de Fátima se intensifica quando ela vê Afonso e Solange juntos, conversando a sós. A cena mexe com seus sentimentos, ainda que ela tente disfarçar. César, decidido a ajudar Maria de Fátima, procura Olavo e lhe pede auxílio para conseguir os dólares necessários para a viagem. O gesto revela o quanto ele está envolvido com ela, mesmo que ainda relute em admitir. Mais tarde, em um momento de sinceridade, César assume para Maria de Fátima que foi ele quem pegou os dólares. A revelação a surpreende, e o clima entre os dois muda. Pela primeira vez, há um vislumbre de verdade e vulnerabilidade entre eles, o que pode significar o início de uma nova fase nessa complexa relação. Maria de Fátima finalmente chega onde sempre quis, ao topo. Depois de tantas manipulações, armadilhas e jogadas ousadas, a ambiciosa jovem garante para si prestígio, estabilidade e um futuro promissor ao lado de um homem rico. Afonso, apaixonado e cego à verdadeira natureza da noiva, convida Fátima para acompanhá-lo em uma nova etapa de sua vida. Ele foi promovido e assumirá um alto cargo na filial francesa da TCA, em Paris. Para qualquer outra pessoa, isso já seria o suficiente. Mas Maria de Fátima não é qualquer pessoa. Para ela, nada vem de graça, nem mesmo o amor. Antes de aceitar o convite, ela impõe uma condição clara. Só embarca rumo à França se estiver oficialmente noiva. Afonso, completamente envolvido, não hesita em fazer o pedido e selar o compromisso. O relacionamento entre os dois se fortalece após Afonso romper de vez com Solange. Apesar de uma tentativa sincera de reconciliação, a publicitária percebe que não há como voltar atrás após a traição. Decidida, Solange escolhe seguir sua vida, ainda que com o coração ferido. Livre do passado, Afonso mergulha de cabeça no novo romance, sem imaginar que está sendo cuidadosamente manipulado. Odete Reutemann, sempre atenta às movimentações que envolvem seu filho e à presença incômoda de Fátima, desconfia das intenções da moça. Percebendo o avanço da relação, pressiona Maria de Fátima a se posicionar de vez e garantir sua vaga ao lado do herdeiro. A vilã, por sua vez, não só se adianta, como revela ter planos ainda mais ambiciosos, envolvendo ninguém menos que César Ribeiro, seu verdadeiro amante. O grande golpe de Fátima vem com a mala de $1 milhão, dinheiro desaparecido e cobiçado por todos. Em vez de usá-lo para enriquecer sozinha, ela enxerga uma oportunidade de moldar seu futuro com mais precisão.
Em um encontro tenso com Marco Aurélio, Fátima revela que está com o dinheiro, mas não pretende ficar com ele. Eu estou com o seu dinheiro, diz ela, encarando Marco Aurélio com frieza. Mas fiz umas contas e decidi trocar esse 1 milhão por algo mais vantajoso. Um emprego aqui na TCA. O empresário, sem entender o plano, reage com incredulidade. Tá louca? Você quer trabalhar na TCA? Fátima sorri sarcástica. Não. O emprego é para o César Ribeiro, meu sócio. A exigência pega Marco Aurélio de surpresa. Pressionado, sem saída e temendo que a chantagem se torne pública, ele se apressa para resolver o impasse. Vai pessoalmente ao aeroporto, onde César se preparava para deixar o país, e o intercepta, recuperando a mala com o dinheiro. Em troca, cumpre a promessa. César é contratado pela TCA. Dessa forma, Fátima garante que o amante continue próximo, mesmo após seu casamento com Afonso. É um jogo perigoso, mas ela está disposta a tudo para manter o que conquistou: o prestígio de esposa de um milionário e o prazer de um caso ardente com César. César, por sua vez, inicialmente relutante em se envolver com o mundo corporativo, acaba aceitando o cargo diante da pressão e do fascínio que Maria de Fátima exerce sobre ele. Pouco depois, ela exige mais: que Marco Aurélio providencie a transferência de César para a mesma filial da TCA em Paris. Com tudo acertado, Maria de Fátima parte rumo à capital francesa de braços dados com Afonso, com a aliança no dedo e um sorriso calculado no rosto. Mal sabem os que a cercam que o verdadeiro coração da vilã já está comprometido com outro. Entre jogos de poder, sedução e manipulação, Fátima se firma como uma das figuras mais ardilosas da trama. E agora, com um anel de noivado, um passaporte para Paris e o amante a tiracolo, ela se prepara para viver o próximo capítulo de sua ambição, em grande estilo. Nos próximos capítulos de Vale Tudo, o relacionamento entre Afonso e Solange começa a dar sinais de desgaste. Apesar dos esforços para manterem o romance, ambos percebem que estão em sintonia diferente. As conversas se transformam em desencontros, e o silêncio entre eles fala mais alto do que qualquer promessa. Solange, sensível e magoada, se dá conta de que talvez o amor não seja suficiente para mantê-los unidos. Enquanto isso, Maria de Fátima continua determinada a conquistar Afonso. Em conversa com César, ela deixa claro que ainda não desistiu do plano de afastá-lo de Solange. Convencido de que pode ajudá-la, César arma uma nova jogada. Com lábia e charme, consegue convencer a recepcionista do hotel a entregar a chave do quarto onde Maria de Fátima está hospedada. Ao entrar no quarto, Maria de Fátima se depara com algo inesperado. O cofre onde guardava os dólares foi forçado. A suspeita de que alguém tentou roubá-la a deixa em alerta. Mesmo assim, segue com seu plano. Mais tarde, Solange se encontra com Afonso para uma conversa definitiva. Ao descobrir que ele realmente se envolveu com Maria de Fátima, ela pede um tempo para pensar. Desnorteada e abalada, ela acaba aceitando a companhia de Mário Sérgio e chega embriagada em casa, onde é amparada pela família. Afonso, tomado pela culpa, decide procurá-la, mas é surpreendido ao chegar à casa de Solange. O reencontro será tenso, marcado por mágoas, cobranças e uma dúvida que paira no ar. Ainda existe futuro para esse amor? Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora. E também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Vale Tudo. Longe de se deixar abater ou mergulhar na tristeza, a ruiva mostrará que está pronta para seguir em frente. E fará isso de uma maneira que ninguém esperava, com um novo amor. Quem vai conquistar o coração da jovem é Renato, o charmoso e determinado dono da agência Tomorrow. A aproximação entre os dois acontecerá de forma inesperada, quando Renato decide deixar a casa de Marco Aurélio após se incomodar com a aproximação crescente entre o empresário e Leila.
Cansado da convivência e buscando mais privacidade, ele resolve se mudar para seu próprio apartamento, mesmo que ainda esteja em reformas. É nesse momento de transição que Solange se aproxima dele. Sempre prestativa, ela se oferece para ajudá-lo com a mudança. Entre caixas e conversas surge uma sintonia inesperada. Embora ambos tentem manter a relação no campo da amizade, fica claro para quem observa que há algo a mais florescendo entre os dois. O clima vai esquentar de vez quando, em um momento de vulnerabilidade e desejo, Solange e Renato finalmente se entregam. É a primeira vez que a jovem se envolve com alguém desde o término com Afonso, e isso a deixa dividida entre o medo de se machucar e a vontade de viver algo novo. Apesar da forte atração, Renato e Solange decidem, num primeiro momento, evitar um compromisso sério. Eles temem que um relacionamento possa atrapalhar a relação profissional que mantêm. Assim, optam por continuar se encontrando, mas de forma casual, sem rótulos ou promessas. No entanto, para Renato, essa situação logo se torna insustentável. Apaixonado, ele percebe que não consegue mais fingir que está tudo bem com encontros escondidos e sentimentos não assumidos. Em um momento romântico e inesperado, ele surpreende Solange com um pedido de namoro. A jovem, inicialmente hesitante, se emociona com a atitude e, mesmo ainda insegura por tudo o que viveu com Afonso, decide se entregar à nova chance que a vida está lhe oferecendo. O novo casal promete movimentar a trama com cenas de romance, cumplicidade e também desafios. Afinal, deixar o passado para trás e se abrir para um novo amor nem sempre é fácil. Mas Solange, ao lado de Renato, mostrará que está pronta para recomeçar e que, às vezes, o fim de uma história é apenas o começo de outra ainda mais bonita. Um momento de conversa franca, Afonso deixa claro para Solange que as acusações contra Odete são extremamente graves e que, se ela realmente quiser seguir com isso, precisará apresentar provas sólidas. Afonso não esconde a preocupação. Solange, essa história não pode ser levada de qualquer jeito. Acusar a Odete de armar sua ida para Madrid é coisa séria. Se você não tiver como provar, isso pode se voltar contra você. Solange, apesar de magoada, entende a colocação de Afonso, mas sente-se ainda mais pressionada. Para piorar, ela fica desconcertada ao descobrir que Sardinha alugou o terceiro quarto do apartamento para Mário Sérgio, um jornalista recém-contratado da Tomorrow. A novidade não agrada nem um pouco a moça, que se sente incomodada com a presença do novo morador. A relação entre eles promete ser cheia de faíscas, já que Mário Sérgio chega cheio de confiança e opiniões fortes. Mesmo contrariada, Solange decide voltar para a agência e retomar sua rotina de trabalho. Enquanto isso, Odete segue com seus planos, tentando se proteger das ameaças que surgem ao seu redor. Em uma conversa sigilosa, ela e Marco Aurélio articulam como será a reunião com Afonso. Ambos estão determinados a manter as aparências e a evitar qualquer deslize que possa comprometer seus interesses. Durante o encontro com Afonso, Odete nega veementemente ter qualquer ligação com a contratação de Solange em Madrid. Com seu tom calculado e firme, ela diz: Afonso, isso é um absurdo. Eu jamais teria interesse em manipular a carreira de Solange, ainda mais de forma tão baixa. A resposta deixa Afonso intrigado, mas sem provas concretas. Ele se vê em um beco sem saída. Enquanto esses conflitos se desenrolam, outros núcleos da história também avançam. Poliana vai até a casa de Heleninha para assinar o contrato que formaliza uma nova etapa na parceria entre elas. A reunião é marcada por um clima de esperança e otimismo, com as duas celebrando o novo acordo e os projetos que virão pela frente. Marco Aurélio, por sua vez, tem um momento inesperado de sensibilidade ao presenciar as atitudes de Sarita. Ele se surpreende com a dedicação e a generosidade da jovem, o que o faz refletir sobre sua própria postura diante da vida e das pessoas ao seu redor. A convivência com Sarita começa a provocar mudanças sutis em seu comportamento, ainda que ele relute em admitir. Em outra frente, Maria de Fátima fica abalada ao receber uma notícia impactante. Afonso toma uma decisão que muda os rumos de sua vida e de todos os que o cercam. A revelação deixa a jovem em choque, e ela não sabe como reagir diante da reviravolta.
Marco Aurélio também enfrenta momentos difíceis ao conversar com Laís sobre o estado de saúde de Cecília. Ele revela com pesar que os médicos ainda não sabem quando ela sairá do coma, deixando claro que o quadro é delicado e incerto. A notícia pesa sobre todos, alimentando a tensão na família. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora e também se inscreva no nosso canal. Assim você ficará por dentro tudo que irá acontecer em Vale Tudo. No meio de tantos conflitos e incertezas, Solange e Afonso acabam se reencontrando. O encontro é carregado de emoções e palavras não ditas, com os dois tentando, à sua maneira, lidar com os sentimentos que ainda os unem, apesar de todas as mágoas. A tensão entre eles é palpável e fica claro que o passado não será fácil de esquecer. Esses acontecimentos marcam mais um capítulo intenso na trama de Vale Tudo, mostrando como as relações se entrelaçam, os segredos se acumulam e as decisões têm consequências que podem transformar o destino de todos os personagens. Depois de um reencontro cheio de emoção, quando ambos tentaram deixar as mágoas para trás e reacender a chama do amor, o casal se vê novamente no centro de um turbilhão de sentimentos e desentendimentos. O que parecia ser um novo começo, cheio de esperança, acaba se transformando em mais um capítulo doloroso dessa história de amor tão conturbada. Tudo começa quando Solange retorna ao Brasil, depois de uma temporada fora para se recuperar das armações de Odete, que manipulou suas vidas e fez de tudo para separá-los. Ao desembarcar no Rio, Solange é recebida por Afonso com um abraço apertado e um sorriso emocionado. Os dois trocam palavras carinhosas, lembram do passado, das risadas, dos momentos felizes e até dos obstáculos que enfrentaram juntos. Em meio às lágrimas, Solange chega a dizer que sente saudades de Afonso todos os dias, e ele, por sua vez, promete que não vai deixar que nada, nem mesmo Odete, os afaste de novo. Por um breve momento, parece que o amor dos dois pode superar qualquer barreira, mas essa paz dura pouco. Já na primeira noite, o clima de alegria começa a desandar. Uma conversa despretensiosa acaba em discussão, reacendendo antigas mágoas que os dois ainda não conseguiram resolver. Afonso, incomodado com a maneira como Solange coloca o trabalho acima de tudo, questiona sua dedicação à relação. Solange, por sua vez, se defende dizendo que não é justo ele cobrar dela o que ele próprio nunca ofereceu. O embate se intensifica e palavras duras são ditas. Afonso, irritado, decide sair para espairecer, mas logo se arrepende. Ele percebe que está deixando o orgulho falar mais alto e decide tentar consertar as coisas. No dia seguinte, Afonso compra um buquê de flores e vai até a casa de Solange, disposto a pedir desculpas e recomeçar. Ele está nervoso, mas esperançoso. Imagina que Solange também deve estar chateada, mas que os dois podem juntos superar mais essa crise. Ele toca a campainha e ninguém atende. Com a porta entreaberta, ele entra devagar, chamando por Solange. O que ele vê o deixa completamente sem chão. Solange está dormindo no quarto. E na sala, Mário Sérgio, um antigo conhecido e novo colega de Solange na Tomorrow, está deitado no sofá, como se tivesse passado a noite ali. Afonso sente o sangue ferver. O ciúme toma conta, misturado a um sentimento de traição que ele não consegue explicar. Sua voz sai embargada num tom entre a dor e a indignação. Solange, o que está acontecendo aqui? Pergunta ele, incrédulo, o buquê tremendo em sua mão. Solange acorda assustada, ainda atordoada, e percebe o mal-entendido. Ela tenta se explicar, dizendo que havia bebido demais na noite anterior, passou mal, e Mário Sérgio ficou para ajudá-la, apenas por preocupação. Juntos eles tinham saído para comemorar o aniversário de uma colega da agência, e ela acabou exagerando na bebida. Solange garante que não aconteceu nada, que tudo foi absolutamente inocente, mas Afonso está transtornado, incapaz de ouvir com clareza. Não aconteceu nada? Você espera que eu acredite nisso? Rebate ele, os olhos marejados de raiva e dor. Eu venho aqui para me desculpar, para dizer que quero a gente junto de novo e encontro outro cara dormindo no seu sofá? Como é que eu vou acreditar, Solange? Solange, magoada, se defende com firmeza.
Afonso, você não tem o direito de me julgar. Ou já esqueceu que você mesmo me traiu com Maria de Fátima? Esqueceu que você mesmo admitiu isso pra mim? Ou será que só você pode errar nessa relação? Nos próximos capítulos de Vale Tudo, o clima começa a esquentar quando Odete Reutemann decide confrontar Marco Aurélio. Desconfiada das atitudes do executivo, a poderosa empresária não perde tempo e vai direto ao ponto, exigindo explicações. Marco Aurélio tenta se defender, mas Odete, com seu olhar afiado e sua postura inabalável, deixa claro que não será facilmente enganada. Ela deixa no ar uma ameaça velada, deixando o clima ainda mais tenso entre os dois. Enquanto isso, Marco Aurélio recebe uma notícia que o desestabiliza. Ele descobre que Cecília, sua ex-mulher, sofreu um acidente. Surpreso e abalado, ele não consegue disfarçar sua preocupação e a informação o faz refletir sobre o impacto das decisões de sua vida pessoal e profissional. A trama também se complica no campo dos relacionamentos. Afonso toma uma decisão inesperada e termina seu namoro com Solange. O motivo? Ele está cada vez mais envolvido com Maria de Fátima e não consegue negar o desejo de começar algo com ela. A situação gera desconforto, principalmente quando Maria de Fátima descobre que Afonso rompeu com Solange. A ambiciosa jovem comemora a novidade, enxergando nisso uma oportunidade para finalmente conquistar o noivo dos sonhos. Paralelamente, Ivan, sempre atento aos negócios, analisa com cautela o documento que Consuelo entregou a Odete. O conteúdo do material pode revelar informações comprometedoras que podem mudar os rumos da TCA e colocar a poderosa matriarca em uma posição delicada. Odete, por sua vez, segue atenta aos movimentos de Ivan e não hesita em alertá-lo sobre seu comportamento na TCA. Ela o aconselha a manter a discrição e o foco, lembrando-o de que qualquer deslize pode ser fatal no mundo dos negócios. A relação de Afonso com Heleninha também dá o que falar. Em uma conversa franca, Afonso demonstra seu interesse por Maria de Fátima, deixando claro que deseja seguir um novo caminho. Heleninha, sensível e observadora, percebe a inclinação do primo, mas não esconde sua preocupação com a influência de Fátima na vida dele. Enquanto isso, Raquel, sempre direta, questiona Heleninha sobre a escolha de seu buffet para o evento de lançamento do edital. Desconfiada das intenções por trás do convite, Raquel quer entender se a decisão foi apenas uma questão profissional ou se existe algo mais por trás. A conversa entre as duas promete esclarecer algumas questões e trazer novos desdobramentos para o enredo. Outra reviravolta importante acontece quando Renato revela a Solange um segredo que a deixa atônita. Ele conta que Odete foi a responsável por sua contratação na Espanha. A revelação joga uma nova luz sobre as manobras de Odete, que mais uma vez prova ser uma estrategista implacável. Abalada pela informação, Solange confronta Afonso e faz uma confissão bombástica. Ela descobriu que Odete estava pagando o salário dele durante seu tempo no exterior. A notícia cai como uma bomba sobre Afonso, que fica sem reação. Solange deixa claro que, ao contrário do que ele imaginava, sua carreira na Espanha não foi fruto apenas do seu talento, mas de um plano cuidadosamente articulado por Odete para moldar o futuro dele. Antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e também não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Assim você ficará por dentro de tudo que irá acontecer em Vale Tudo. Essas revelações vão abalar as estruturas de muitos personagens, trazendo à tona segredos, interesses ocultos e novas disputas de poder. Em Vale Tudo, ninguém está seguro e as alianças mudam a cada capítulo. O jogo de manipulações, traições e ambições segue a todo vapor, e cada movimento pode ser decisivo para o destino de todos. Odete, Marco Aurélio, Afonso, Maria de Fátima, Solange, Heleninha, Ivan e Raquel estão prestes a enfrentar momentos de grande tensão e escolhas que poderão mudar suas vidas para sempre. Mistério, crime, perseguição e muita tensão marcam essa fase decisiva da novela, que aposta em grandes reviravoltas para recuperar a audiência. O suspense começa quando Cecília, irmã de Marco Aurélio, se torna alvo de um atentado.
Tudo acontece após um clima de desconfiança e medo tomar conta da família. Cecília e Laís percebem que estão sendo seguidas por um carro misterioso. As duas ficam muito apreensivas, mas Cecília tenta agir com naturalidade, insistindo em levar a vida normalmente. No entanto, o perigo está mais próximo do que ela imagina. Em uma das cenas